Vamos com um destaque do Vale do Paraíba aqui, download da notícia, primeira edição para você que está conectado no portal aguardiananoticia.com.br, aguardiananoticia.com.br, também no FM, nas ondas do rádio 82,3, para você que está conectado e sintonizado. Para você aqui com a gente, participando aqui do Download da Notícia. Muito bem. Informações primeiro do Vale do Paraíba. É isso, informações do Vale do Paraíba. E na sequência, temos um convidado. É isso? Vamos primeiro com informações e na sequência convidado? Ou já podemos agora? Então tá tudo ok. Então beleza. É rádio ao vivo, é assim mesmo. Vamos lá então com importantes informações do agronegócio, com o nosso Rodolfo Vanganiello, que vai trazer aí dados importantes. Primeiro, já vamos começar com boas notícias, sempre bom, né? Na sua economia do agro, né? O agro brasileiro, nossas partes, né, positivas que temos que enaltecer. Com certeza, uma das coisas do Brasil é o agro. E o superávit histórico do agro paulista nesse primeiro trimestre de 2026 registrou superávit de 4,49 bilhões de dólares só nos primeiros trimestres, só nos primeiros 3 meses de 2026. O setor foi responsável aí por cerca de quase 40% das exportações no estado de São Paulo. Olha a importância do agronegócio aqui para o Brasil, para o estado de São Paulo. Rodolfo, um grande abraço para você, bom dia, quero que você fale desse número positivo, números importantes, né, na retomada de uma economia com o agro também, tendo aí um papel decisivo e importante também no país, né, Rodolfo? Um grande abraço para você. Fala, Fred, bom dia para todo mundo da Guardiana Notícia, muito obrigado pela oportunidade para a gente estar aqui falando de novo, um quadro muito importante para a gente falar de agro e locomotiva do nosso país. Quase 40% do PIB do estado de São Paulo das exportações é através do agro. A gente tem que ter destaque principalmente para o setor cítrico e para o setor também de açúcar. A gente tem uma representação muito grande, como a gente falou, quase 40%, grandes investimentos, estamos falando aí de quase 4 bilhões e meio de dólares, né? É muito dinheiro, Fred. Então, a gente vê o potencial que o nosso estado de São Paulo tem e a representatividade no PIB do nosso país. E, claro, você falou aí, é bom a gente destacar açúcar e laranja, né? Sendo aí realmente um dos grandes incentivadores para esse número tão importante e positivo para a economia aqui, para o PIB paulista, né, Rodolfo? Já, Rodolfo, em instantes. Acho que alguém tocou o telefone. Eu vou atender. Agora voltou. Acabaram de me ligar aqui, tá aí falando? Acabou. Desculpa, gente, Não, viu? Ao vivo é assim mesmo, Fred. É isso mesmo. Ao vivo acontece de tudo. E isso acontece, é normal. Então, Rodolfo, só que estava destacando, esses números positivos também levantados, puxados pela laranja e pelo açúcar, né? Não, com certeza. Aqui na nossa região Oeste Paulista tem um foco muito grande na laranja, ali você pega a região de Santa Cruz do Rio Pardo, também muito forte, aqui perto de Itapeva, Paranapanema, então a gente tem uma concentração muito grande e reforçando os destaques nesse PIB de 38,5% das exportações do estado de São Paulo, grande enfoque para o açúcar e para a laranja. Mais números positivos agora nos grãos, a IPGE e Conab aí confirmando a safra recorde de grãos. Relatório divulgado que foi ontem, apontando aí que a safra brasileira de 2026 deve chegar aí a 348,4 milhões de toneladas, ou seja, só a soja sozinha deve bater muito mais que 173 milhões de toneladas. Os grãos também indo bem, obrigado também no agro aqui em São Paulo, né, Rodolfo? Com certeza, Fred, isso mostra a eficiência do agro do estado de São Paulo. A gente está vendo uma crise no mundo, né, com vários pontos negativos, e o produtor do estado de São Paulo conseguindo ser efetivo, conseguindo bater recorde, mesmo com o mercado indo contra. Você pega, por exemplo, a soja, alguns anos atrás, ela bateu recorde de preço. Hoje a soja não está com preço tão alto, então a margem é um pouquinho menor, mas você vê o setor cítrico com uma alavancagem um pouquinho maior de preço, então retornando um pouquinho mais para o produtor, mas volto a falar, a eficiência do produtor do estado de São Paulo, né? Irrigação, desenvolvimento, as rodovias, então a gente vê um foco muito importante do agro do estado de São Paulo. Isso é muito importante. Ainda seguindo em relação a produtos, né, a gente falou há pouco da laranja, a importância para o PIB estadual, o crescimento aí, números expressivos, aí quase 40% do PIB, né, puxado também pela laranja, mas tem em relação ao alto preço, né, a laranja, o preço da laranja,
consumidor no final, na ponta final também, sentindo um pouquinho, principalmente a laranja pera, que é a mais utilizada para o pessoal tradicionalmente tomando um suco de laranja, que delícia, através da laranja pera, né, Rodolfo? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, que tem a citricultura que é muito forte aqui no nosso estado, o preço, né, o preço da caixa de laranja pera, por exemplo, tem 40 quilos, subiu, está sendo cotado em média a R$ 43,67 no dia 14, ontem, refletindo aí uma baixa oferta, alta demanda industrial. O que você pode falar a respeito, como está sendo trabalhado tudo isso, até para que cada vez mais consuma-se aí a laranja também, não só sendo exportador, mas também no mercado interno? Então, isso é muito importante, Fred. Quando a gente fala de exportação, a gente está lembrando que a gente está exportando laranja, a gente pouco ainda industrializa. Isso é muito importante, principalmente para o interior, o desenvolvimento de industrialização dos nossos bens, né? Então, quando você pega, por exemplo, a laranja, você exporta a laranja, você importa o suco, a gente vê a demanda, a gente tem mercado brasileiro para sim conseguir fazer um investimento para a industrialização, mas o nosso produtor ele é muito focado realmente na produção. Então a gente tem que ter interações do governo, a iniciativa privada, para a gente fazer sim movimentos para trazer desenvolvimento, rodovias, como a gente tem falado bastante. Então é toda uma cadeia. Então quando a gente vai analisar o preço lá na ponta, tem vários ativos para complementar esse preço que vai no final, e o nosso consumidor acaba pagando um pouquinho mais caro por uma cadeia que em tese não está tão eficiente como poderia ser no nosso país. Quem sabe, Rodolfo, se a gente para atingir o mercado do interior paulista, o pequeno e médio produtor pode ser uma solução, no sentido não só o grande produtor, mas o pequeno e médio, de certa forma, pode ser uma solução caseira exatamente para tentar melhorar esse ponto? Pode, a gente vai até falar no próximo momento a questão do crédito, né? Mas a gente tem muitos focos nos grandes latifundiários, nos grandes produtores. Esse cara, ele já tem alternativa, ele já tem opções, então se você pegar o pequeno, médio produtor e fomentar a agricultura familiar, a gente consegue escalar bastante. Nós temos muita área, nós temos áreas irrigadas, embora a área irrigada ela custa muito caro, o investimento principalmente dos pivôs, mas a gente vê que para a gente escalar mais, tem sim que fazer o foco também no pequeno e no médio produtor. A gente tem algumas cooperativas, modelos de cooperativas, modelos de bancos comerciais que vão mais atrás do pequeno e médio produtor para criar alternativa, porque aquele produtor fica lá no campo, dificilmente ele consegue ter essa alternativa, e tá aí o poder público para auxiliar, para desmistificar esse mundo e trazer oportunidades para o pequeno produtor também. Bacana, né? Citando, por exemplo, tem Olambra, né? Que tem aí produção, né? Cidades que também estão interessadas aí, quem sabe, em um baixo custo aí para o público final, consumidor final do preço da laranja. Mas conversão de máquinas agrícolas para etanol, Cana Summit 2026, está acontecendo aí em Ribeirão Preto, grande interior paulista, grande cidade interior paulista, está discutindo a substituição do diesel pelo etanol em tratores e caminhões para baixar custos. Olha, seria uma ideia super interessante, né? Rodolfo, a gente sabe que na hora dos combustíveis o diesel é um dos que mais desponta no aumento de preço, e o etanol poderia ser uma solução aí nossa, né? Porque a etanol é produção brasileira, e também de baixar o custo aí para quem é o produtor e ter aí pelo menos soluções econômicas interessantes. Com certeza, a gente estava falando sobre a composição do preço lá na ponta, uma delas, sim, é a logística, é o preço do diesel, a gente vê o que acontece lá na ponta do mundo, reflete aqui no nosso preço, então a gente criar medidas alternativas para a gente não ficar dependente do mercado externo, então a gente ter subsistência, principalmente como você falou, Fred, a produção do etanol, e nós vemos várias alternativas que nós podemos ter, questão de logística, questão de produção interna, questão de a gente ser subsistente numa matéria-prima para a gente não ficar tão à mercê do mercado e a gente conseguir ter um mercado mais competitivo e aumentar também o retorno e a rentabilidade para o produtor, né? E fora nós somos produtores, né? Então seria muito mais simples, né? A gente tem um produto que nós produzimos, né, Rodolfo? Fica no caso da laranja também. A gente exporta muito, mas pode-se fazer uma forma de aproveitar-se mais dessa produção também para o mercado interno, né?
Não, com certeza. Quando a gente fala de descentralização, a gente usa muito a descentralização na parte da saúde. Mas na logística também não é muito diferente. A gente tem um custo muito alto de transporte dos bens. Se a gente fizer descentralização na industrialização perto dos próximos dos produtores, onde tem a produção em escala, a gente consegue escalar muito na questão valor e ficar ainda mais competitivo. Muito bem. E, Rodolfo, vamos falar então desse crédito rural que você citou há pouco também. O crédito rural, 404 bilhões contratados, 404 bilhões de reais contratados, mostrando que o crédito rural atingiu esse número no Plano Safra 2025-2026. Porém, houve uma queda de número de contratos. Está indicando aí que os bancos são mais seletivos. O que seria essa seleção em relação à forma de pagamento, a ter poder exatamente de conseguir pagar? Como que está sendo essa seleção dos bancos em relação a esses créditos, mesmo assim com números expressivos? A gente vê um volume financeiro muito alto, mas a gente tem uma taxa de juros relativamente alta, né? Então, assim, dificulta um pouquinho. E a gente tem a parte burocrática, como a gente estava falando do pouco acesso de pequenos e médios produtores a esse crédito. Então, eu vejo que as cooperativas ela têm um acesso um pouquinho maior. Quando você pega bancos, como Sicob, Sicredi, são bancos que vão atrás do pequeno e do médio produtor. E a gente tem que incentivar e desburocratizar isso, porque se a gente conseguir, lógico, tem que ter toda a garantia que o banco tem que receber, tem que ter um jeito, um mecanismo que facilite um pouquinho mais para o produtor, porque se ele não tiver investimento na ponta, dificilmente ele vai ter o retorno, ele fica a mercê de tempo, de mercado, e aí você não consegue se planejar. Hoje, como tudo no mundo, tem que ter planejamento e tem que ter o dinheiro para ser investido. Nada sem o dinheiro na ponta vai acontecer. Tem toda a razão, nosso Rodolfo, Rodolfo, você tem um convite legal aí para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Dono do Notícia, na Guardiã da Notícia. Tem shows, tem festa, tem grandes artistas se apresentando aí em Paranapanema. Quero que você faça o convite, aproveita aí, já convida o povo para curtir boa música, hein, Rodolfo? Com certeza, Fred. Estamos falando de agro, estamos falando de interior, então tem festa boa, tem rodeio bom. Paranapanema é uma instância turística, então a gente foca muito em fomentar a economia através do turismo, através do esporte, através da cultura, né? Aqui é o berço do sertanejo. Então, de sexta a terça-feira, nós temos aqui, sim, o rodeio. Sexta-feira, Alexandre Pires, Guilherme Benuto. No sábado, Luiz e Rafael, Léo e Rafael e Chitãozinho e Chororó. No domingo, Tuta Guedes, Zé Neto e Cristiano. Na segunda-feira, Pedro Sampaio e Ícaro Gilmar. E na terça-feira, Tom Carf. Lembrando, porteira aberta, gratuito, festa para a família, para se divertir, para curtir esse feriado. Tá todo mundo convidado, Fred. Inclusive você, Fred. Tô te esperando aqui, viu? Opa, você tá até minha amiga Tuta Guedes aqui, vai cantar aí também. Fiquei feliz de ver que tá no hall aqui, conheço a Tuta há muito tempo. E legal que ela vai participar dessa festa também. O convite está aceito, viu, Rodolfo? Eu agradeço aí mais uma vez a sua participação aqui do Alô da Notícia, primeira edição. Também para você que está sintonizado, conectado aqui na Guardiã da Notícia. Rodolfo, ótima quinta-feira para você. Bons negócios, né? Tomara que o agro cada vez mais com números positivos e acenda aí a esperança do pequeno, médio e grande produtor aqui no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Grande abraço, viu, Rodolfo? Abraço, Fred. Bom dia para todo mundo e ótimo feriado. Valeu, muito obrigado, Rodolfo, participando aqui com a gente, Rodolfo Fanganiello, trazendo aí não só a perspectiva do agro como negócio, né, exatamente como injeção de economia aqui no estado de São Paulo, mas também fazendo um convite legal, shows aí da FEAP, 17 e 21 de abril, em Paranapanema, com shows aí Guilherme Benuto, Alexandre Pires, Chitãozinho Chororó, Tuta Guedes, Charles e Mancini, Zé Neto e Cristiano, Léo e Rafael, Ícaro e Gilmar, Pedro Sampaio, Lucas e Igor e o Tom Carli aí, a programação feita por Paranapanema para essa festa comemorativa e bacana, shows e muita música